Amanhã tem clássico Atlético e América no Estádio do Galo, na Casa do Galão da Massa, Arena MRV. O Cláudio Rezende. À espera do novo treinador em Belo Horizonte. Véspera do clássico. Tem Galo com pequenas dúvidas para a escalação do time amanhã na Arena MRV. Cláudio Rezende, tá tudo certo? Bom dia. Bom dia, você também, a todos do Tiro de Meta da Itatiaia. O sábado no Galo, preparativos finais para a primeira partida, jogo de ida da semifinal contra o América. Amanhã é na Arena MRV, na Casa do Galo, 18h. E o Galo na expectativa da chegada do novo treinador, o Eduardo Domingues, que se despediu ontem pelo Estudiantes de La Plata, teve o nome ovacionado pela torcida do Estudiantes, tem história por lá, campeão argentino, muito querido, não só pelos torcedores, mas também pela imprensa, por todo o meio do futebol na Argentina. O Eduardo Domingues, ele não vai comandar o Atlético neste domingo. Ainda o time será dirigido pelo Lucas Gonçalves, técnico interino, que tem uma tendência de repetir a escalação do Galo que goleou o Itabirito na última partida. A gente vai trazer detalhes em instantes. O provável Atlético para encarar o América neste domingo: Everson, Natanael, Juan, Vitor Hugo e Renan Lodge, Maicon, Alan Franco, o Vitor Hugo, meio campista, o camisa 30, e o Gustavo Scarpa na frente do Dudu, ao lado do Hulk. O volante Tomás Pérez teve o nome publicado no BID, jogador que vem por empréstimo até o fim do ano, e o Atlético pode adquirir 80% dos direitos econômicos dele por 5 milhões de euros se pagar até maio, ou a partir desse período 5 milhões e meio de euros. Detalhes que o Porto, dono dos direitos econômicos, passou em seu site oficial. O Galo que emprestou o atacante Cadu ao Goiás até o fim do ano, sem opção de compra. E agora fica essa expectativa no técnico Lucas Gonçalves, que vai dirigir a equipe, já vai ser observado pelo Eduardo Domingues, que quem sabe pode fazer a estreia dele à beira do gramado no duelo contra o Grêmio. Semana que vem, quarta-feira, tem Campeonato Brasileiro em Porto Alegre. Agora é mata-mata, hein? 2 jogos contra o América, o Galão da Massa, que vai ser comandado de novo pelo técnico interino Lucas Gonçalves, que vem trabalhando a equipe durante essa semana. Não tem nenhum problema físico e também de suspensão para esse jogo. E o treinador pode ter já, o Lucas Gonçalves, a companhia, pelo menos no estádio, né, do Eduardo Domingues, novo comandante do Galo, que se despediu hoje e se despediu emocionado da torcida do Estudiantes na Argentina. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho aqui no apito final, como foi esse jogo aí dele e a reação da torcida do Estudiantes. O técnico Eduardo Domingues, que está desde 2023 no Estudiantes de La Plata, fez hoje o jogo de despedida pelo Campeonato Argentino, e antes da bola rolar, ele se emocionou porque a torcida em todo o estádio, e estava um bom número, né? O estádio lotado, cantando olê, olá, barba, barba, é o apelido dele, do Eduardo Domingues. O atual campeão argentino se despediu também do presidente do Estudiantes, que é o Verón. Verón, grande nome do futebol argentino, foi um jogador de excelência do Estudiantes também, e há um carinho especial da torcida do Galo, porque o Estudiantes conquistou um título da Libertadores com o Verón protagonista sobre o rival, né, sobre o Cruzeiro, e desde lá muitos atleticanos tendo aí o Verón como um ídolo. Então, boa relação entre as diretorias, o Galo deixou a coisa rolar, essa despedida, e agora de malas prontas o Eduardo Domingues para chegar no fim de semana aqui a Belo Horizonte. Dali Rezende para chegar e já acompanhar esse time do Galo no domingo, clássico contra o América. Agora era Eduardo Domingues, muito festejado lá na Argentina na despedida. Vini. Cheio de moral, né, com a torcida do Estudiantes, que ficou até aquela dúvida se a torcida ia tratar o Domingues com carinho ou com clima hostil, já que ele tá abandonando o clube.
mas foi com carinho, realmente uma recepção muito bonita. Chega agora pro Atlético, o Atlético, tirando um grande treinador do futebol argentino, nesse momento é o principal treinador do futebol argentino. É claro que se a gente for analisar a história, né, como um todo, vai falar do Marcelo Gallardo, que tem mais cartaz do que o Domingues, mas para esse momento atual, é um treinador que eu acho que o Atlético buscou algumas características que ele acabou encontrando no Eduardo Domingues. Primeiro de uma estabilidade, um treinador que consegue ser um bom gestor de grupo e que tem trabalhos a longo prazo. Isso o Domingues entrega, um treinador que fecha com o grupo, que fecha com os jogadores. E para atacar um problema atual do Atlético, que é um desequilíbrio, e aí falando de parte tática mesmo, o Atlético com o Sampaoli era um time muito desequilibrado. Até conseguia ter volume ofensivo, sem conseguir concretizar muito em gols, mas defensivamente era uma peneira. O Domingues se caracteriza por ter times equilibrados. Talvez não tenha o futebol mais vistoso, talvez não seja aquele espetáculo, e realmente no Estudiantes não era assim, mas um treinador que preza por um time equilibrado, que se defende bem, que muitas vezes vai ter ligação direta mesmo. Mas essa história de estilo de jogo, eu tô cada vez mais convencido que o torcedor gosta do estilo que dá resultado, é do estilo que vence. Se a gente pegar Campeonato Brasileiro, a última campanha consistente do Atlético foi com o Felipão. Um treinador que gerava uma certa desconfiança do torcedor, mas que consertou o sistema defensivo depois de um início ruim e levou o Atlético à terceira posição no Campeonato Brasileiro. O Milito, o Sampaoli, o próprio Cuca, eles não conseguiram dar essa consistência para o Atlético. Falando de Campeonato Brasileiro, um time que era muito vulnerável defensivamente. Então, assim, se der resultado, o torcedor tá pouco preocupado em relação ao estilo de jogo. Ele quer aquele estilo que dê resultado, que dê vitórias, que dê 3 pontos ali na tabela de classificação. Para mim, uma boa contratação. Se vai dar certo, ninguém sabe. Mas eu acho que o Atlético analisou bem esses critérios e tá trazendo um ótimo nome. E o Lucas Gonçalves contando com força máxima, né, para esse jogo. Com força máxima, não poderia ser diferente, agora afunilou o Campeonato Mineiro. Já falamos aqui do favoritismo do Atlético, mas está longe de ser aquela distância, como a gente já falou, de Cruzeiro pro Pouso Alegre. É um clássico, né? Atlético e América, tanto que na primeira fase ficou empatado 1-1. O Atlético, ele deu uma resposta positiva contra o Itabirito. Eu não acho, tá, Hugo? Não acho mesmo assim. Eu não concordo com essa ideia de que os jogadores estavam fritando o Sampaoli, que estavam jogando de má vontade. Não acho que eles quiseram derrubar o Sampaoli. Mas quando há uma mudança de treinador, principalmente quando o ambiente não era dos melhores, um ambiente mais leve, consequentemente, faz com que os atletas estejam mais confiantes. E a prova disso foi fazer 7 gols contra o Itabirito, né? Porque o Atlético não estava fazendo 2, 3 gols contra equipes do mesmo nível. Então não é porque, é o Itabirito, mas o Atlético empatou com o Betim, empatou com o Atlético foi rebaixado. Então já teve uma melhora, eu acho que muito pela questão do ambiente. Os atletas mais confiantes e a expectativa é de que os jogadores possam continuar da mesma forma na partida contra o América. A escalação do Atlético, ela deve ser ou idêntica ou muito parecida com a do 7-2, da goleada contra o Itabirito em Nova Lima. Até porque o time se portou bem, foi elogiada a atuação do Atlético, o número de gols também, o ataque funcionou bastante, com o Hulk marcando o hat-trick. Então, provável Atlético naquela ideia, né? O Vitor Hugo na defesa, no lugar do Alonso. O Alonso vinha sendo titular com o Sampaoli. Mas, muito criticado, o Vitor Hugo entrou até por uma questão de bola aérea ali em Nova Lima, explicado pelo Lucas Gonçalves após o jogo, mas foi consistente. Pode ser mantido. Na lateral direita, vinha jogando Preciado, mas a questão física do Preciado ainda não está 100%. Pode manter o Natanael, que foi a escolha do Lucas Gonçalves na última partida. E o Scarpa, sem dúvida nenhuma, vai continuar, foi bem na partida contra o Itabirito, ali um trio de Scarpa, Dudu e Hulk, não vai fugir desta formação, o Galo, para, quem sabe, construir uma vantagem diante do América. Jogo domingo, 18h, que terá a arbitragem do árbitro FIFA de São Paulo, Matheus Candançan, o mesmo que apitou o empate do Galo com o Remo na terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
Dali Cláudio Rezende, 11h50, e o volante Tomás Pérez foi registrado no BID, Rezende. O volante Tomás Pérez teve o nome publicado no BID, ele ganhou condições legais de jogo a partir de agora e foi o último dia de inscrições de atletas do Campeonato Mineiro. A partir de agora, se chegar reforço semana que vem, por exemplo, ou na outra semana, não pode jogar mais o Campeonato Mineiro. O Tomás Pérez não vinha treinando com os demais colegas porque ele só assinou contrato ontem. A princípio não será relacionado neste domingo para o jogo contra o América. Mas, na semana que vem, depois se o Galo for para a final, ele está disponível. O Porto, que é o clube que detém os direitos econômicos do jogador, divulgou hoje que o Atlético vai poder adquirir 80% dos direitos do jogador por 5 milhões de euros, se fizer essa compra até maio, ou 5 milhões e meio de euros pelo 80%, no final do período, o empréstimo do Tomás Pérez até o fim do ano. E o atacante Cadu que teve uma lesão grave ano passado, revelado na base do Galo, ele foi emprestado ao Goiás, apresentado hoje por lá. Ele vai por empréstimo até o fim deste ano, e não tem opção de compra. Exemplo do atacante João Marcelo, do goleiro Robert, são atletas formados na base do Atlético. O clube confia que eles possuem futuro promissor, mas não teriam muito espaço aqui nesse momento, por isso foram emprestados. A programação do Galo segue com treinamento na manhã deste sábado e não haverá concentração na véspera do jogo. Os atletas vão se apresentar no domingo pela manhã na cidade do Galo para o almoço e depois tem a preleção, a palestra do técnico interino Lucas Gonçalves, que vai comandar o Galo contra o América mais uma vez. Há uma tendência de que ele possa repetir a equipe, a escalação da goleada 7-2 contra o Itabirito na última rodada da fase classificatória. Provável Atlético de Everson, Natanael, Juan, Vitor Hugo e Renan Lodge, meio campo com Maicon, Alan Franco, Gustavo Scarpa e o Vitor, que é o Vitor Hugo, número 30, meio campista, e na frente Dudu, ao lado do Hulk. O Galo que, para esse jogo, poderá ter o Tomás Pérez, o volante que já teve o nome publicado no BID da CBF, mas não vinha treinando com o grupo. Ele deve ficar mesmo à disposição para os jogos seguintes, Campeonato Brasileiro e reta final do Campeonato Mineiro. Um abraço pra você, Vini, você que é nosso comentarista Itatiaia. Valeu demais, Hugo Sérgio. Final de semana de muito futebol, assim que a gente gosta. É isso aí, massa. Fechando aqui mais um vídeo do canal. Já deixa aquele like para dar aquela força. E a sua opinião é importante pra gente, tá? Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Venha fazer parte da massa aqui nesse canal. Já deixa o convite aqui para vocês estarem se inscrevendo. Ativa o sininho, deixa o like, que é muito importante. E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos ajuda demais. Então, fiquem à vontade aí para estar deixando a sua opinião em relação a tudo aí que foi passado no vídeo, no espaço de comentário do canal. A gente sempre está lendo todos os comentários. A participação de vocês é muito importante para o canal, tá? Então, é de grande ajuda vocês estarem participando aí com a gente. Amanhã tem Galo. Eu vou colocar um placar aqui de... Eu falo 2-1. Vou colocar um placar de 2-0 pro Galão. Galão ganhando tranquilo. É isso aí, vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até a próxima, massa.